Bem-vindos! Vamos continuar aí a nossa matéria de requisitos ou condições de admissibilidade do recurso. Então nós ainda estamos falando dos requisitos intrínsecos e agora nós vamos trabalhar um requisito que é o interesse recursal. Para recorrer você precisa ter interesse. São em regra dois fatores autônomos aí que determinam se existe interesse em recorrer ou não. O primeiro critério é a utilidade do recurso. O segundo critério é a necessidade. Esse recurso lhe vai ser útil de alguma forma? Ou seja, ele vai te trazer uma situação mais favorável do que aquela que você tinha? Se a resposta for afirmativa, você já preencheu o primeiro critério. O segundo critério é o da necessidade do recurso. Você precisa fazer esse recurso? Ele é necessário, esse recurso? Olha só, se você pediu algo no seu processo, você pediu uma decisão interlocutória, você ingressou com uma ação e você pediu ali uma antecipação, uma tutela de urgência, por exemplo. E o juiz concede essa tutela, não existe a necessidade de você fazer um recurso para que ela seja concedida, uma vez que ela já existe. Tá? Então a necessidade do recurso é essa manifesta, não, além da possibilidade, que é imprescindível que você faça esse recurso, porque senão você não vai conseguir melhorar a sua situação, ou seja, você tem que manejar aquele recurso, não importa o problema que você tem na mão, o recurso ele se torna absolutamente necessário. Então eu tenho que conjugar essas duas situações para entender se eu preciso ou se encaixa essa ideia aí de recursal de ter uma legitimidade, não, um interesse para recorrer. Se o juiz, numa sentença, por exemplo, você tem lá 5 ou 6 pedidos, se ele dá provimento a todos os seus pedidos, você não tem interesse recursal em alinhavar uma apelação. Primeiro, porque ela não vai mudar a sua situação para melhor, e segundo, porque não existe necessidade de você fazer, contando-se que você já tem tudo aquilo que você pediu na sua mão. Beleza, pessoal? Esse requisito também aplica-se a todos os recursos ali previstos no 994? Aplica-se. Então, todos os recursos a gente tem que analisar se existe interesse na parte que está recorrendo. É o interesse recursal. Beleza? Então, é interessante também notar que normalmente nos exames da ordem ali acaba caindo algum questionamento ou outro acerca de interesse também. Ele coloca muitas vezes um caso e aí na análise desse caso você tem que, se for um caso de recurso, você tem aí que verificar todas as hipóteses, todos os requisitos, e um deles é o próprio interesse recursal. Vamos em frente, outro requisito intrínseco. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Então são fatos, por exemplo, tanto prévios quanto posteriores à interposição de um recurso. Um fato prévio à interposição de um recurso, quando você faz um acordo, por exemplo, com a outra parte, e você escreve lá no processo, na petição, que as partes renunciam, por exemplo, a um prazo recursal. Então, as partes de comum acordo, elas podem fazer isso, professor? Podem, não tem problema nenhum. Elas podem fazer uma independente da outra? Também pode fazer uma independente da outra. Isso daí consta no artigo 999 do nosso CPC. Está escrito lá: a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Então isso pode ser feito tanto de comum acordo contra as partes, ou eu mesmo posso ir lá e renunciar ao direito de recorrer. Olha, se eu já fiz isso, significa que eu não posso posteriormente ingressar com outro recurso. O que mais? Eu tenho a renúncia,
ou eu tenho ali a aquiescência, que é a que está descrita ali no artigo 1000 do Código de Processo Civil. Consta lá: a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Por exemplo, eu protocolo uma petição dizendo lá que eu concordo com aquela decisão que foi prolatada. Isso impede que futuramente eu possa vir a recorrer dessa mesma decisão. Ora, se eu já concordei com essa decisão, eu não posso posteriormente ir lá e dizer que eu não concordo mais com essa decisão e aí querer interpor um recurso, levar esse processo para frente. Então a gente tem que entender o processo como o ato que eu faço hoje, ele é requisito do ato seguinte. Então eu vou perder esse requisito de recurso, ou seja, é um fato impeditivo ou extintivo do meu direito de recorrer. Esse fato pode surgir, inclusive, após eu ter protocolado o meu recurso. Eu vou lá e eu interponho um recurso de apelação. E depois eu pensando bem, eu falo assim, olha, na verdade eu acho até que o risco de agravar a minha sucumbência é maior. Falo, olha, quer saber? Eu não vou mais levar esse recurso para frente. Então eu posso desistir desse recurso. Então eu tenho a desistência ali, 976, parágrafo 1º, o que diz lá o 976. Olha só, a desistência ou abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. Isso daqui ele fala lá no incidente de resolução de demanda repetitiva, tá? Mas esse tipo de desistência, galera, quando eu desisto de um recurso, significa que, em outras palavras, eu também estou concordando com aquilo que foi colocado naquela decisão que eu estou atacando posteriormente, tá? Essa renúncia ela pode ser feita em que momento processual, essa desistência? A desistência ela só pode ser feita depois de um recurso. Então você faz o recurso e depois você desiste desse recurso. Essa renúncia eu posso fazer antes, enfim, não existe, não depende de aceitação da parte contrária, eu posso fazer aí a qualquer tempo. Lembrando ali os artigos 485, inciso 8 do CPC, tá? Que ele fala ali também da desistência da ação. Eu posso desistir de um recurso? Posso, tá? Ou seja, vai ser revogado aquele recurso que eu já interpus? Vai ser revogado, tá? Onde é que está isso, professor? Artigo 998, que o recorrente poderá, sem anuência do recorrido, desistir do recurso. Fiz uma apelação, fiz um agravo de instrumento, me arrependi, acho que não vai ter nenhuma melhora futura, eu posso ir lá e falar, ó, já quero resolver isso daqui de outra forma, eu desisto do recurso, ou eu faço um acordo com a parte e eu já coloco, olha, existe um recurso pendente, então nesse exato momento você desiste do recurso. E aí você assina isso daí, protocola lá, e aí você vai ter aí esse seu recurso, ele vai deixar de ser apreciado, o desembargador, enfim, o ministro, ele vai simplesmente acatar essa petição que você fez aí de desistência, e você vai ter o seu recurso aí, enfim, vai baixar o recurso sem analisar o próprio mérito dele. Beleza? Até aqui alguma dúvida? Então continuamos aí no nosso próximo vídeo.